Gravando módulo 24, primeira parte, com a turma 8. Hoje nós vamos falar sobre palavras sensoriais, neuropsicanálise e psicanálise genética. Ok, fiquem à vontade, minhas queridas, interrompam quando quiserem para fazer suas perguntas. E vamos começar então. Ok. Nós entendemos o seguinte, que dificuldades, elas são encontradas normalmente em diversos aspectos, né? Uhum. Vou botar a imagem aqui para cima para que nós possamos participar e estar vendo o que está acontecendo. Que não que eu vou obedecer hoje. Hoje está dando tudo ao contrário. Vocês estão me vendo bem aí? É Sim, isso? eu tô. Tá normal. Ok. Então, nós entendemos que tem dificuldades que nós passamos e que são encontradas em sessões de análise, para a gente buscar entender o que realmente o paciente precisa comunicar, o que ele está querendo comunicar. Isso pode ser até um pouco menos misterioso. Nós precisamos aprimorar a nossa capacidade de leitura das expressões faciais, da fala, da gíria utilizada, das expressões idiomáticas. Isso vai nos ajudar a fazer determinadas interpretações, ou entender melhor. A dificuldade na comunicação, geralmente ela é afetada pela emoção e pelos mecanismos de defesa que agem involuntariamente. Assim, vai dificultando o entendimento da causa do sintoma neurótico, pois a fala distorcida, ela encobre os verdadeiros conteúdos, os significados, os significantes, dificultando a compreensão do que a pessoa realmente está querendo dizer. Casais em conflito procuram terapia de casal, procuram constelação familiar, grupos religiosos, encontro de casais religiosos, buscando soluções mágicas e outras alternativas em busca de uma possível conciliação no relacionamento, na expectativa de que o outro vai mudar o jeito de ser, assim encobrindo as suas verdadeiras causas de desarmonia conjugal. Sempre aquela esperança de que o outro vai mudar, se ele participar de constelação familiar, se ele seguir obediência a uma atividade religiosa, se ele participar do encontro de casais. Ora, isso é mágica, o outro não vai mudar. Então, essa expectativa que as pessoas carregam de que o outro possa mudar, e ele não muda, gera frustração, gera conflito. Então, continua sempre os casais em conflito, sem entender realmente como que vão conseguir estabelecer uma harmonia entre eles. E com isso, a dificuldade na comunicação é afetada pela emoção, né? Mecanismos de defesa que agem voluntariamente. A dificuldade no entendimento da causa do sintoma neurótico, porque a fala fica distorcida, encobrindo verdadeiros conteúdos, né? Então, o casal gera uma expectativa e o outro chega, fala aquilo que não é o que ela estava esperando, ou o que ele estava esperando, pronto, começa o conflito. Poucos procuram entender que estão acumulados de afetos negativos não resolvidos.
e se agridem, como vê nessa imagem que aí está. Os desentendimentos causadores do conflito geram emoção de raiva, fazendo com que o ego entre em estado neurótico e que o caminho é a psicanálise individual. Não vai adiantar nada a terapia de grupo e toda essa parafernália de coisas que nós acabamos de apresentar. Precisam cada um entender que cada um é cada um individualmente. Assim, a mochila da vida do casal, porque eles assumem para eles uma mochila da vida para os dois, transbordando feridas acumuladas, só encontra uma solução que é produzida pelo id, que pressiona o ego com fantasias de liberdade para novas aventuras, que é a separação. Aí seguem reprimindo seus desejos, vão se tornando antagônicos, reduzindo o prazer de estarem juntos, desenvolve piadas, sarcasmos um contra o outro, desenvolve pensamentos críticos, às vezes também agressivos, como num cabo de guerra, entrando em competição sem vencedor, com neurose à flor da pele, que geram tristeza, raiva e um confronto completo, culminando com o desentendimento. Ama e odeia. Estão brigando, se agridem e digam eu te amo. Um dos maiores causadores de desajustes entre casais é a invasão de espaço. É como aquele casal que entra na quadra de tênis para uma partida e, enquanto estão no aquecimento, trocando bolas boas, parece tudo bem. Mas quando dizem a palavra play, vai começar o jogo. E quando começa o jogo, aí eles se tornam adversários. Eles querem ganhar o jogo a qualquer custo, faltando com respeito, invadindo o espaço do outro. Nos relacionamentos, isso se traduz em palavras agressivas que cada um tenta desmoralizar a quem amava. Lembra das faltas e não lembra dos ganhos, dos momentos bons e doações de cada um, dos momentos agradáveis. Aquela feridinha que está incomodando, ela se torna absoluta. A invasão do espaço é outro problema seríssimo no relacionamento. Essa invasão de espaço no jogo é assim, perde o ponto quando um vai partir para cima da quadra, para cima da rede no jogo de tênis, e a raquete passa por cima da rede. Ele perde o ponto, invadiu o espaço do outro. O que significa, portanto, que precisa agredir mais para poder derrotar. A emoção da possibilidade de perder ou ganhar invade todo o corpo, produzindo adrenalina e cortisol, retesando a musculatura e consome um excesso de energia muito grande, culminando com agressividade verbal e física. Alguns xingam, desistem da partida, ou seja, da competição entre eles, encerram o jogo por se encontrarem afetados e cansados. Na relação, passam a não querer mais continuar juntos, e assim vários pensamentos surgem na mente de cada um deles. É o mecanismo de racionalização em ação, buscando justificativas. Mas continua ainda que há sempre a expectativa de que ambos desenvolvem exigindo do outro o que ele não tem para dar. Nós temos que entender isso, também fazer o nosso paciente entender
Não adianta querer que aquela pessoa com que ela se relaciona dê para ela o que ela não tem. Como também muita coisa nós não temos para dar ao outro, como a compreensão, como o amor, como o carinho, uma resposta positiva. E passam a ser críticos, adversários, e passam a ser rivais. A psicanálise utilizada para isto pode ser a psicoterapia breve. Primeiro, ouvindo toda a história da razão exposta que está explodindo a emoção raivosa entre o casal, mas isso só pode ser feito em separado, nunca com os dois juntos. Porque os dois eles estão assim, como está aparecendo nessa cena, estão armados um atirando no outro. Não se faz sessão de análise com os dois, porque haverá inibição, alto risco de reações de conflito, de agressividade, pois o ego de cada um sempre quer ter razão. Ele quer sempre ganhar o jogo. Então, passa para nós uma tarefa muito importante, que é ler a mente humana, que parece algo fantástico e dominador, mas, na realidade, é uma necessidade para atender as pessoas que nos procuram. E também para melhor resolver as nossas questões pessoais e familiares. Nós também somos seres humanos, também temos nossas neuroses. Palavras assim, como se ela realmente me amasse, deveria saber que eu não queria lhe fazer aquele passeio, embora eu tivesse concordado em ir. Uma falta de liberdade entre os dois. Uma falta de liberdade para falar do que gosta e do que não gosta. A liberdade de ter o seu próprio espaço. Então, vivem aprisionados um no outro, e isto provoca um desgaste muito grande. Ouvir essa conversa que está aqui agora. Ela não se preocupa comigo. Não teria notado como eu estava me sentindo. Coitadinho, não? E ela também tem esse tipo de pensamento. Ela diz assim: ele bem que poderia ter percebido que eu estava com vontade, com desejo sexual, mas ele nem percebeu, nem foi tomar um banho. Essas exigências estão mais para explosões de egocentrismo que se manifestam em tom de rejeição e de abandono. Vejamos uma situação um tanto comum entre casais. Era uma sexta-feira, ele é feirino, vocês entendem essa linguagem que é feirino? Você entende, Sol? Peraí, É Sol. entendo. O Sim, feirino. sim. Sexta-feira é o feirino do futebol, né? Então, na sexta-feira, ele vai com a turminha de futebol, depois faz o seu happy hour neste dia, isso após uma semana de trabalho, se confraterniza entre amigos no clube. Entusiasmado e alegre de ter tomado algumas cervejas com o grupo, ao chegar em casa, ele só cumprimentou a esposa de relance com um oi e foi direto tomar banho, escovar os dentes para que o hálito ficasse mais limpo e agradável e ela não se importunasse com o bafo de jiboia, né? Com o bafo de álcool. Ela estava elegantemente vestida, perfumada, cheirosa. Tinha arrumado uma mesa com um belíssimo jantar, castiçal com vela, um balde com uma champanhe, pratos finamente colocados à espera dele para jantar. Ele não percebeu. Ela fez isso porque era dia do aniversário de 10 anos de casamento
Mas ele esqueceu. Então, o que ele fez? Logo após que ele tomou banho, ele foi ao encontro dela somente de cuecas. E como estava faminto, sentou-se e começou a comer, sem notar o ambiente charmoso e erótico que estava formado. No primeiro impacto, ela ficou puta da vida, né? Caramba, ele nem percebeu que eu arrumei aqui a mesa com tanto carinho. Que desaforo. Mas ela, muito inteligente, mas afetada, evidentemente, tentando dominar a raiva, entendendo que ou ela trabalhava esse afeto para transformar a situação a seu favor, ou ele explodiria de raiva virando a mesa para cima dele, tacando fogo na toalha com a vela que estava acesa. Mas essa mulher foi inteligente. Ela viu que ele estava só de cuecas, que ele não percebeu que ela estava elegantemente vestida. Ela respirou fundo, tirou a roupa elegante que ela estava usando, ficou só de calcinha vermelha e toda sensual. Com essa sensualidade chamou a atenção dele. Aí sentou-se à mesa e serviu a champanhe nas duas taças e propôs um brinde. Aí que ele parou e lembrou que era uma data especial e que havia comprado um presente. Ele se levantou, abraçou e pediu perdão e foi buscar o presente que ele tinha comprado para ela. Aí brindaram, rolou o melhor clima entre os dois, com uma transa maravilhosa, como há algum tempo não acontecia. Ela, ao controlar seu afeto inicial, essa mulher, ela fez um rapport perfeito, ela ficou igual a ele. Dessa forma, transformando uma situação a seu favor, atitudes em seu benefício, a qual poderia ser desastrosa se agisse pela força da emoção do afeto. Estou te lembrando bem, afeto quando bate provoca emoção, e a emoção ela é instantânea. Essa inteligência social ou inteligência emocional é a habilidade de entender e reagir adequadamente a seu meio social e desenvolver relações saudáveis e produtivas. De acordo com Daniel Goleman, que se baseia muito na neurociência, a inteligência social consiste na percepção social, empatia, compatibilidade, inteligência emocional e cognição social e faculdades sociais, incluindo sincronicidade, autoapresentação, influência e uma atenção muito grande para com o outro. Costumo preconizar assim: 10% dos afetos que nos atingem são involuntários, mas 90% do que fazer com eles depende de nós. Se conseguimos praticar isso, nós passamos por vários momentos na nossa vida em que nós temos a capacidade de resolver, de ficar melhor diante de um afeto que nos é dirigido, às vezes sem querer. Não é possível ter um único pensamento sem que algo físico aconteça com uma pessoa, de acordo com a neuropsicanálise. Porque um acontecimento desse vai provocar na mente humana a movimentação de energia que, por sua vez, vai afetar na movimentação dos neurônios e vai afetar, portanto, na produção hormonal, provocando retesamento ou relaxamento da musculatura. Esse processo eletroquímico,
ele pode ser disparado por um afeto. E esse processo, ele ocorre no cérebro. Esse processo, portanto, ele é ativado com a mente, involuntariamente. Aí algumas células cerebrais, elas precisam se comunicar entre si de acordo com certos padrões. Você já houve assim um determinado pensamento antes? O padrão dele já foi estabelecido. E tudo que ele faz é repetir. Mas se for um pensamento totalmente novo, se cria um inédito padrão ou se estabelece novas conexões entre as células no cérebro que podem distorcer totalmente a vontade de cada um. Este modelo influencia o corpo e pode mudar a disseminação de hormônios, como as endorfinas, em todo o organismo, assim como no sistema nervoso autônomo, produzindo em vez de endorfina e de beta-endorfina, começa a produzir cortisol e adrenalina. Também é chamado de sistema neurovegetativo, ou sistema nervoso visceral, que é a parte do sistema nervoso que está relacionada ao controle da vida vegetativa, que controla a nossa respiração automaticamente, que controla a nossa circulação do sangue, a temperatura do corpo, a digestão e reações involuntárias diante de situações as mais variadas, vindas do ambiente externo ou de percepções mentais produzidas. É o principal responsável pelo controle automático do corpo e emoções, diante do enfrentamento externo. Portanto, o sistema nervoso vegetativo, ele age, às vezes, independentemente daquilo que é do nosso desejo. Quando começa a ter pensamento sobre uma pessoa, você poderá perceber reações muito óbvias no corpo, mesmo que ainda não tenha passado de um pensamento. Às vezes, reações são muito pequenas, invisíveis a olho nu. Podem ser reações de alegria, como pensando em você, mas pode ser também que, pensando em fatos ocorridos, aquilo possa disparar uma raiva e pensamentos destruidores. Então, com isso, nós podemos observar mudanças físicas que ocorrem em uma pessoa. Podemos verificar quais as emoções que a pessoa está vivenciando e que, por mais que se queira disfarçar, sutilmente se manifestam e podem ser observadas. Isso numa simples palavra, quando ela está relatando alguma coisa, falando de alguém, falando de um relacionamento, uma palavra, por exemplo, apesar disso, nós nos damos bem. O que significa esse apesar, né? Então, aí tem coisa. Aí, quando uma pessoa entra numa sala refrigerada e muito fria, com um ar-condicionado que lhe dá impacto e sensação de hipotermia, esse sistema nervoso autônomo começa a agir, tentando impedir uma queda de temperatura corporal. Assim, os pelos se arrepiam devido à contração do músculo do filo eretor, e ele começa a tremer para gerar calor. Ao mesmo tempo, ocorre vasoconstrição, diminuição dos vasos sanguíneos nas extremidades para impedir a dissipação do calor para o meio. E com isso desencadeia rinites, desencadeia
resfriados, começa a entupir o nariz, começa a afetar a garganta. Essas medidas, aliadas à sensação desagradável de frio, foram, então, as principais responsáveis pela sobrevivência das espécies, em condições que deveriam impedir o funcionamento de um organismo. Assim se pode perceber que o organismo possui um mecanismo que permite ajustes corporais para manter o equilíbrio, este equilíbrio do corpo indispensável, que é homeostasia. Então, a homeostasia, a partir dos termos gregos homeo, similar ou igual, estável, estático, é a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar as suas funções adequadamente, para que haja um equilíbrio do corpo. Homeostasia é a propriedade de um sistema aberto, especialmente dos seres vivos, de regular seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico controlados por mecanismos de regulação interrelacionados, em função de uma realidade que está afetando a pessoa naquele momento. Então, na homeostasia diz o seguinte: capacidade das funções fisiológicas em manter o equilíbrio interno, regular o ambiente interno na manutenção das funções e composições químicas básicas. A homeostase é a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar as suas funções adequadamente, para o equilíbrio do corpo e da mente. É a propriedade de um sistema, especialmente dos seres vivos, de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável, utilizando de múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, controlados por mecanismos de regulação interrelacionados. O nosso sistema nervoso, bastante complexo, sistema nervoso autônomo, controla as funções como a respiração, automaticamente. Tamanho das pupilas, podemos observar o tamanho das pupilas. Podemos observar a respiração da pessoa como está. O fluxo sanguíneo, a velocidade do fluxo sanguíneo, o suor ou o rubor, o batimento cardíaco se altera, a pressão arterial também. Funcionamento dos órgãos vitais e mecanismos de defesa através de percepções sensoriais. Se houver um susto, a boca ficará seca e o fluxo sanguíneo em direção às costas aumentará. Acho que vai retesando a musculatura, preparando para que possa ser uma possível fuga. Aquela sensação quando ele está distraído, andando numa calçada, e de repente vê um cachorro latindo alto e arreganhando os dentes. A gente leva um susto enorme. Mesmo que saiba que é um muro, que tem uma grade na frente, que ele não vai conseguir nada. Mas te retesa automaticamente, gela o corpo. Mas a musculatura se retesa. Então, qualquer coisa que aconteça com o nosso corpo afeta aí os nossos processos mentais.
Nós podemos testar isso da seguinte forma. Vocês podem fazer um exercício agora ou quando quiserem. É trincar o maxilar, abaixe as sobrancelhas. Olhe para um ponto fixo na sua frente. E fica assim por 10 segundos. Logo, a gente começa a ter a sensação de que vamos ficar irritados. Pois as emoções não acontecem somente com a sua mente. Elas acontecem em todo o corpo, por reações do sistema nervoso autônomo. Foge do nosso controle. Fazendo essa pequena brincadeira, esse pequeno teste, você pode não ter percebido, mas a sua pulsação pode ter aumentado em 10 a 15 batidas por minuto. Se nós tivéssemos medido antes, poderíamos estar verificando agora. Mas o fluxo sanguíneo também, ele aumenta em direção às suas mãos, que poderão ficar mais quentes ou formigando, ou mais frias e insensíveis. Cada um reage de um jeito. Portanto, minha gente, a gente tem que considerar que a parte mental e a parte biológica são dois lados da mesma moeda. E sabendo disso, podemos compreender os processos mentais das pessoas através da observação das características, reações físicas, aprimorando a percepção sensorial para identificar alterações na fala, na postura, movimento dos olhos, movimento do corpo, no silêncio, nas palavras utilizadas, nas reações fisiológicas que se manifestam automaticamente. Com isso aí, talvez vocês possam lembrar a nossa sexta aula, que foi a semiologia psicanalítica, né? Onde praticamos um pouco sobre essa leitura. O que uma pessoa comunica com palavras, às vezes, representa menos de 10% da mensagem que ele precisa transmitir, porque os mecanismos de defesa do ego estão em ação ou por censura do superego. Então, com isso, nós ficamos numa situação que talvez a gente diga alguma coisa, nós podemos saber o que você disse como uma pessoa, por exemplo, mas não podemos saber o que ela entendeu. Que às vezes, ao comunicar, nós transmitimos uma mensagem e a pessoa interpreta de uma forma totalmente diferente. Mas também a ação do id, do inconsciente, produzindo xistes ou atos falhos, a gente percebe isso, que nos é dirigida para confundir o processo de interpretação, porque ele não quer se expor. A comunicação silenciosa, que pode constituir até 90% de toda a comunicação de um paciente, ela não aparece apenas no silêncio, mas acontece inconscientemente. Ainda na semana passada, eu tratando de um paciente que, no início, ele tinha dificuldade de acordar cedo, ele não tinha nenhum objetivo na vida, ele não tinha nenhum desejo, ele tinha aquela sensação de quando chegava o dia da terapia dele, que troço chato, eu vou escutar aquele cara que vem aqui querer conversar comigo, mas eu não quero conversar com ele. E aí ele me disse assim, mas Antônio, aqueles momentos que eu passei,
em que eu não falava nada, você também não falava nada. O seu silêncio, o seu silêncio foi muito importante, porque ele me ajudou a falar. Então, o silêncio é uma arma poderosa. E essas reações de toda a comunicação, isso acontece inconscientemente. Então, quando estamos lidando com uma pessoa que ela fica silenciosa, geralmente nós temos uma reação normal de querer que ela fale. Quando temos que entender que nós temos que fazer o rapport, é ficar igual a elas. Ela ficou quieta, também ficamos quietos, aguardando ver se sai alguma reação, e se não sair também continuamos quietos. Pode até terminar a sessão em silêncio absoluto. Deu tempo, acabou sua sessão. Acabou. Sem nenhuma conversa. Mas, ainda que estejamos observando a pessoa com quem a gente está conversando, quase sempre nós prestamos mais atenção ao que ela está dizendo e não às suas expressões corporais, ao seu gesto, à movimentação dos olhos, movimentação das sobrancelhas, da boca, essas expressões que vão se manifestando. A forma como a pessoa mexe os olhos, gesticula os braços e as mãos, movimenta o corpo, são comunicações que geralmente não costumamos notar. Se essa figura estiver aparecendo para vocês animada, dá para ver perfeitamente bem. Ela está aplaudindo, porque é o momento do aplauso, mas a expressão dela é totalmente de desaprovação. Então, embora nós sejamos ruins em captar esses sinais conscientemente, a nossa mente inconsciente cumpre essa tarefa. Percebe? Daí entendemos que toda comunicação, independentemente de acontecer por meio da linguagem corporal, pelo cheiro, a sinestesia, pelo tom de voz, a percepção auditiva, estados emocionais em que a pessoa está apresentando, palavras X e significantes, nós podemos absorver e analisar para encontrarmos uma resposta através dos mesmos canais silenciosos e inconscientes. A nossa mente consciente, ela não apenas perde a maior parte do que as pessoas estão dizendo, também temos pouca noção das respostas que nós estamos dando. E são inconscientes e silenciosas, que podem contradizer o que queremos dizer nos expressando pela palavra. Nós podemos praticar isso nos nossos relacionamentos normais, cotidianos. Como no relacionamento também nós estamos comunicando, também estamos dando reações. Será que nós estamos realmente comunicando aquilo que nós queremos comunicar? Então, com tudo isso, minha gente, nós temos a incômoda sensação de que alguém que parecia muito simpático em uma conversa não gostava de você. Não vemos tudo. Deixamos escapar nuances e interpretamos os sinais de maneira equivocada. Ao tratar pessoas, é importante aprender a captar
e interpretar os sinais silenciosos que elas revelam inconscientemente quando se comunicam, prestando atenção e direcionando sua própria comunicação silenciosa. É possível decidir se nós devemos emitir alguma mensagem que não será mal interpretada. E se a pessoa está falando, está falando, silêncio para ouvir o que ela está falando, atenção flutuante. Dá vontade de interromper e pontuar, mas não interrompe, deixa falar. Se tiver oportunidade, no final faz a sua pontuação. Se não tiver, encerra a sessão e deixa para uma outra oportunidade. Pode, portanto, facilitar o entendimento se comunicando usando os tipos de sinais que ela assimilará mais facilmente. Se usar a comunicação silenciosa, poderá aumentar a sua capacidade de influenciar para uma direção de soluções viáveis que reduzam ou eliminam a neurose manifestada. Daí que estabelecer relacionamento, falar claro num bom relacionamento com qualquer pessoa, sem emitir nenhuma palavra, é uma habilidade que nós podemos desenvolver em sessão de análise. Se desejamos saber o que uma pessoa está pensando, nos ajuda a criar a empatia tão necessária para que possamos alcançar a cobiçada aliança terapêutica. Lembrando sempre que empatia é algo que nós temos que criar nos relacionamentos nossos, é algo que nós temos que criar e estar atentos para produzir na clínica de psicanálise com os nossos pacientes. A palavra empatia significa criar relações amistosas, gerando uma interação de confiança mútua, de consentimento, de cooperação e abertura às ideias do outro, respeitando as ideias do outro, ao que ele expõe. Então, a empatia é a base para toda comunicação significativa. Quando nós desejamos que a pessoa em questão ouça e se importe com o que você tem a dizer, estamos sempre estabelecendo ou não empatia com as pessoas que nós lidamos. Ao aprender como isto acontece, nós podemos conquistar sempre a empatia, até mesmo daquelas pessoas com quem não nos daríamos bem normalmente. A empatia tem muito a ver com a leitura da mente. Ao observar nas pessoas como entendem o mundo, o que elas estão pensando e como que elas se sentem, e respeitar como é que ela entende o mundo dela. Hoje nós estamos vivendo aí um momento crítico, sociológico, muito interessante. Há um lado discutindo a política, o outro lado a política de outra maneira. Uns querem o político que agora foi diplomado, e os outros não querem de jeito nenhum, querem uma intervenção. Observando essas pessoas, como é que elas entendem o mundo, e como é que elas pensam e como é que elas se sentem, respeitar como elas são. Mas quando nós passamos a respeitar como elas são, nós estabelecemos a empatia e entendemos o que é que elas estão fazendo, e não vamos colocar o nosso ponto de vista, as nossas questões pessoais, e sim buscar entender quais são as questões pessoais de cada uma daquelas pessoas.
Então, temos que pensar assim, uma regra básica para empatizar, que é se adaptar como que as pessoas preferem se comunicar. Ao se adaptar ao outro, nós conseguiremos duas coisas diferentes. E fica mais fácil para que nós possamos entender o que é que ela está dizendo. Lembrando aqui, como assistia aquela comédia do Chaves. O Chaves, quando ele quer dizer não, ele balança a cabeça assim, positivamente. E quando ele quer dizer sim, ele balança a cabeça assim, negativamente. Então, ele até brinca dizendo o seguinte: político, quando diz não, ele balança a cabeça em sinal de sim. E quando ele diz sim, ele está dizendo que não. É bem engraçado, né? Então, para que nós possamos ser capazes de nos adaptarmos a outro indivíduo, nós precisamos estar certos de que entendemos como que ele prefere se comunicar, adaptando-se ao modo de comunicação do outro. Nós demonstramos que somos como ele é. O inconsciente dele reconhece como algo igual a ele, usando expressões semelhantes que ele também usa. O inconsciente passa a perceber que nós somos iguais e aceitáveis. Isso é um rapport da linguagem, um rapport da expressão corporal. Para conversar com uma pessoa que está envolvida no consumo de drogas, precisamos entender a linguagem dele, como que é a linguagem dele para entrar no mundo dele. Qual é a sensação? Como que ele percebe o mundo? Ele fala, é um bagulho. O que é um bagulho? Nós não vamos questionar o que é um bagulho. Vamos entender o que é um bagulho. Um baseado. Vamos entender o que é um baseado. E qual a sensação que ele tem ao utilizar um baseado? Qual a sensação que ele tem ao utilizar uma cocaína? E qual a sensação que ele tem ao se embriagar? Para poder falar a mesma linguagem dele. Rapport. A ideia de se adaptar ao outro não significa, de forma alguma, apagar a nossa própria personalidade. E sim ter domínio para que nós possamos entender a personalidade do outro. Em qualquer relacionamento ou encontro, nos adaptamos ao outro continuadamente depois que se estabelece a empatia. Passamos a dançar o mesmo tipo de ritmo, o mesmo tipo de música. É como falar um idioma estrangeiro com alguém que não entenda muito bem o português. Vai conversar com um estrangeiro e ele não entende o português. Aí o estrangeiro vem aqui, não sabe falar o português, começa a falar arrastado. Assim, acompanhando as preferências da pessoa, nos mantemos assim dentro do habitat dela e refletimos as experiências dela de modo a confirmá-las e corresponder com elas. Ao se adaptar a alguém, falando a mesma língua, estamos dizendo à mente inconsciente que somos iguais, estabelecendo a confiança necessária para o elo psicanalítico. Ao aprender como isso acontece, nós podemos conquistar sempre a empatia, até mesmo aquelas pessoas com quem não nos daríamos bem normalmente. Então, entendendo que às vezes aquelas pessoas que chamamos de pessoas difíceis são um desafio para nós, para entrar no mundo dela. E vamos entender que ela não é difícil. Difícil a quem a está escutando
e não consegue estabelecer uma comunicação empática por não aceitar a forma como ela é. Então, a empatia é indispensável, ela tem tudo muito a ver com a leitura da mente, como é que ela está se sentindo. Ao observar nas pessoas como elas entendem o mundo, o que estão pensando, como é que ela se sente diante de determinada situação, como é que ela se sente quando está diante de você, numa sessão de análise. Daí que é necessário que a gente faça a nossa própria análise com uma outra psicanalista ou com outro psicanalista, para se sentir igual ao paciente. A regra básica, portanto, para empatizar é se adaptar como que as pessoas preferem se comunicar, respeitando a maneira dela se comunicar, e, se possível, até aprender a falar do jeito que ela fala. Assim, nós podemos buscar uma adaptação ao outro e, conseguindo, nós podemos obter duas coisas diferentes. E fica mais fácil para que nós possamos entender o que ela está querendo dizer, o que ela está dizendo. Para isso, para ser capaz de se adaptar ao outro indivíduo, nós precisamos estar certos de que entendemos como que ele prefere se comunicar. Assim, buscamos nos adaptarmos ao modo de comunicação do outro, demonstrando que nós somos como ele é, usando expressões semelhantes. O inconsciente passa a perceber, portanto, que nós somos iguais e aceitáveis. Começamos a romper barreiras. A ideia de se adaptar ao outro não significa apagar a própria personalidade. Em qualquer relacionamento ou encontro, nos adaptamos ao outro continuamente, depois que se estabelece a empatia. Se eu for igual a você, você me entenderá e me apreciará. Se você me apreciar, desejará concordar comigo. Frase escrita por Heinrich Fixus, mestre em leituras da mente humana. A empatia, ela pode ser útil sempre quando você a desejar. Pois há determinadas pessoas que não queremos empatizar, isso é escolha de cada um. Quando desejamos comunicar claramente com a pessoa que convivemos, e talvez entender o que ela vem tentando dizer por muito tempo, ou quando tentamos reconquistar o respeito dos próprios filhos, ou ao lidar com autoridades, ao lidar com pessoas que ocupem cargos de autoridade dúbia e que possam causar problemas, como funcionários de banco mal-humorados, caixas de um supermercado que a gente observa o seu estado emocional, nós podemos estabelecer empatia de forma a deixar aquela pessoa no estado alterado positivamente. Outros atendentes que nós possamos encontrar em qualquer lugar, numa assistência médica, numa loja, e prestadores de serviço. Ao receber um telefonema oferecendo algum serviço, nesse caso, não se deseja estabelecer empatia. Ainda mais com essa invasão hoje que tem do telemarketing,
Aquilo é de encher o saco, né? De tanto que ligam para a gente, de tanto que mandam mensagem. Ultimamente está na moda uma enxurrada de mensagens oferecendo crédito consignado. Mas a pessoa está do outro lado, ela está trabalhando, ela está sendo paga para fazer aquilo lá, para ela ganhar o dinheirinho dela. Respeitar que ela está trabalhando, não precisa de forma alguma xingá-la. Simplesmente eu digo, eu não quero nada, e desativo aqui e acabou. E uma entrevista de emprego, precisamos estabelecer a empatia para que possamos ganhar, portanto, a confiança de quem é o entrevistador. E agora, dentro do nosso trabalho, principalmente aos pacientes neuróticos de toda a espécie. Comunicação inconsciente, com consciência, é rapport. Em termos simples, copiar a outra pessoa em todos os aspectos. Observe a postura, o ângulo da cabeça, como que ela mantém os braços, as pernas. Faça discretamente o mesmo, as expressões faciais, faça a mesma coisa. Se ela mover alguma parte do corpo, faça o mesmo movimento com o seu corpo. Se ela mover o braço direito, mova o seu braço esquerdo. Pois é preciso fazer o espelhamento. Isso com muito cuidado e discrição, para evitar que a pessoa perceba o que é que nós estamos fazendo. Dificilmente percebem. Nós podemos observar que a perna esquerda da pessoa está se mexendo. Aí, nesse caso, está uma perna direita, né? Mas não vamos interpretar isso imediatamente como sinal de que está nervoso, a menos que haja outras indicações para tanto. Algum tempo, observando isso, aí nós podemos aprender a associar os movimentos e poses de algumas pessoas, talvez balançar também um pouquinho a nossa perna, as emoções e pensamentos específicos que está passando naquele momento, como neste caso aí mostrando esta figura, balançando a perna e rabiscando. Está se expressando, o corpo está se expressando. Todos nós nos expressamos de forma especial. Ao começar a observar de um jeito novo, logo nós poderemos perceber mudanças que, embora não se consiga imitar exatamente igual, podem oferecer muitas informações, como se sentem no que estão pensando. Pode-se observar coisas como mudança no tom da pele, a velocidade da respiração. Se está respirando pelo nariz, ou se está respirando pela boca, ou se está respirando pelo esôfago, pelo estômago, pelo diafragma. No volume da fala, na expressão do olhar. Quando sentimos medo, o nosso rosto costuma ficar pálido. Quando enrubescemos, não precisa ser só nas bochechas. O enrubescimento pode ser observado também no alto das orelhas, de capota das orelhas vermelhas, ou no maxilar. Podemos observar que as pupilas podem se dilatar, denotando interesse e envolvimento. Podemos praticar isto quando for a um restaurante. Observe como que as pessoas, em situação de empatia, seguem e conduzem umas às outras sem saber que estão fazendo empatia. Encontra um casal ou um grupo de amigos que pareçam ter relacionamento íntimo, próximo e bem estabelecido. Observe como que eles se revezam
seguindo e conduzindo a linguagem corporal de cada um, enquanto conversam. Usar a voz na ferramenta maravilhosa. Treinar a nossa voz. Essa ferramenta poderosa para estabelecer empatia. O mesmo princípio entra em jogo aqui. Você adapta a própria voz ao modo como a pessoa usa dela, na mesma tonalidade, no mesmo volume, mantendo a descrição gradualmente. Assim como a linguagem corporal, não há necessidade de imitação perfeita. A tonalidade de uma voz, por exemplo, é uma voz profunda e leve. Muitos homens falam com voz mais profunda do que a constituição da laringe deles. E muitas mulheres falam com voz mais leve do que deveriam. Como resultado, vários homens falam em tons guturais, difíceis de compreender, até desgastarem as pregas vocais, enquanto muitas mulheres têm uma voz delicada demais, às vezes têm dificuldade até em entender, e lamuriosa, que nem sequer conseguem elevar o suficiente para conseguir a atenção das pessoas, falam tão baixinho. Uma plenitude, uma voz rica, com muitos timbres diferentes, ou é fraca e delicada? Como resultado das marcas culturais, classificamos as vozes plenas e ricas como potentes, sérias e confiáveis, enquanto que vozes mais delicadas parecem femininas e sedutoras. Uma voz delicada também pode transmitir uma impressão infantil. A voz monótona, que sempre permanece com um único tom, um samba de uma nota só. Vozes monótonas não têm acentuação grave nem agudo, não aumenta o volume, é no único tom. Essas vozes monótonas, em geral, não usam entonação descendente no fim de uma afirmação. Termina de falar afirmando, terminou, não tem pontuação. Tampouco entonação ascendente no fim de uma pergunta. Isso pode dificultar, portanto, a compreensão do que alguém com esse tipo de voz realmente está querendo dizer. O ritmo, falando rápido ou devagar. Falamos a uma velocidade equivalente ao nosso pensamento e compreensão das coisas. Quando o pensamento está conturbado em alta velocidade, falamos mais rápido. Quando nós falamos com uma velocidade menor, de acordo com o pensamento analítico, devagar, buscando a compreensão das coisas, a nossa fala, se a nossa fala for devagar, poderá entediar a pessoa com quem se conversa, levando-a a pensar em outra coisa, e não na mensagem que se pretende transmitir. E isto pode provocar irritação e desejo que termine logo o que está falando, para que se possa concluir a conversa antes de perder mais tempo. Força e volume, importante, saber quando utilizar. Adaptar-se ao volume de outra pessoa é uma boa tática. Uma pessoa de fala mansa apreciará se você abrandar a voz. Alguém que fale com voz forte respeitará mais você e o reconhecerá como um parceiro, um companheiro, se você aumentar o volume da sua voz.
O fato de falar ainda mais alto pode ser uma boa forma de fazer com que um tagarela abrande a própria voz, já que isso tende a chamar a atenção das pessoas para os próprios níveis da fala. Nós falamos, portanto, a uma velocidade equivalente ao nosso pensamento e da compreensão das coisas. Se você falar devagar demais, poderá entediar. Se falar rápido demais, nós podemos aí perder o interesse da pessoa. Falando na velocidade certa, os nossos pensamentos são expressos com palavras na mesma cadência na qual a pessoa com quem se conversa está acostumada a pensar. Nas expressões idiomáticas que são utilizadas, tem que prestar bastante atenção, pois uma expressão idiomática, o idiotismo, é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracterizam por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literato dos termos que constituem a expressão. É sempre bom ser capaz de se adaptar às expressões idiomáticas ou outras práticas linguísticas. É óbvio precisar conhecer o suficiente sobre as referências culturais envolvidas, como etnias, tipo de educação e seus valores, se interessar por expressões que desconhecemos, para que você possa ser capaz de se adaptar à sua comunicação de forma verossímil, convincente. E gírias são outro aspecto, nós temos às vezes dificuldade de aceitar uma gíria, e que é bastante, assim, bem difícil a gente se adaptar às gírias, porque elas são específicas a tendências, regiões e faixas etárias. Estão sempre mudando. Há uma expressão que hoje está em alta, pode ser absoluta amanhã. Se você acredita que com essas gírias suficiente pode esperar com outra pessoa, vá em frente. Mas se não souber, copia dele. Ou é melhor nem tentar, pois há grande possibilidade de constrangimento. As gírias também funcionam como um modo de indicar pertencimento a certo grupo, como uma faixa etária. E então você deve ponderar o quanto será levado a sério ao se representar como membro do grupo em questão. Se você se deparar com uma gíria que indica uma faixa etária, ou um grupo cultural, ou uma determinada profissão, por exemplo, advogados que usam termos jurídicos, religiosos que usam termos religiosos, termos cristãos, assim por diante. E a gente não sabendo dessas características, aí você poderá mostrar que é moderno o suficiente para conhecer o sentido da palavra. E se não entender, nós podemos perguntar o que que significa aquela palavra, para que você possa compreender e pontuar. Quando nos interessamos sobre o que a pessoa está falando, procurando entender o que é que ela está querendo dizer, e perguntamos a ela o que que significa aquilo,
ela começa a trazer um esclarecimento, explicando o que é que ele está querendo dizer, o que representa o que está dentro do sentimento dela, e com isso ela vê o nosso interesse em ouvi-la, e com isso se estabelece a empatia. Aí está uma confusão, né? Brief, coffee break, hand count, deadline, network, budget, full time, workaholic. Que linguagem é essa? Que hoje nós utilizamos dentro da nossa língua portuguesa? Falamos de network, quando essa palavra é totalmente em inglês, nós que a gente não sabe o que é inglês. Full time, o tempo integral. E aí tem jargões, muitas conversas são usadas com expressões necessárias, somente num tópico específico de discussão. Quando se fala sobre barcos, termos náuticos, provavelmente serão utilizados. Da mesma forma, quando se fala de carros, pescarias, portes, viagens, também são utilizados termos específicos. Ao usar jargão na mesma medida, nós demonstramos que temos algum conhecimento e compreensão sobre o assunto, o que poderá nos proporcionar a empatia. Mas se não entender, pode perguntar. O cara falar comigo, my head count. O que você quis dizer? Head count? O que é isso? Humildade para entender o que ele está falando. Full time. O que você está querendo dizer com full time? Para quem tem um pouquinho de entendimento de inglês, mas seja um pouquinho, sabe que isso aí é tempo integral. Workaholic é aquele que trabalha excessivamente, só vive para o trabalho. Algumas experiências pessoais, nós podemos pensar que poucas pessoas falam conforme a norma culta que aprendeu e exige. Nós temos a tendência de adicionar palavras supérfluas e desnecessárias, assim, desse tipo, em tudo quanto é lugar, especialmente que diz assim, sabe como é, não? No fim de uma frase, sei lá onde. E as pessoas geralmente falam, entendeu, né? Pedindo uma afirmativa. Ou começar frases com orações subordinadas. Se eu ouvir alguém usar expressões assim, espelhe, faça o mesmo. É um rapor eficaz. Faça falar mais dela. Às vezes ela está falando dela e nós não estamos entendendo o que ela está falando. Mas faça falar mais. Nós vamos encontrar palavras de trânsito, que geralmente as pessoas têm palavras preferidas, que são usadas frequentemente em todos os tipos de situações. Podem ser gírias, jargão, ou algo completamente diferente. Como exemplo, o que você pensaria se um paciente, no relato, lhe diz de uma experiência da infância como piscinique? Você lembra da história do piscinique que eu já contei para vocês? Que tem até o vídeo disponível? Para mim foi uma surpresa muito grande, porque é uma linguagem regional daqui, quando a paciente me falou do piscinique. O que é piscinique? Eu tinha que entender o que é isso. Eu perguntei, o que é isso? E ela me explicou o que era. Nós temos vários autores interessantes, como eu estou utilizando Henry Fixels, mas Milton Erickson também é fantástico. O maior nome da hipnoterapia moderna. Foi um homem muito sábio, respeitável, que chamava palavras de transe, como em transe hipnótico, que nós temos a capacidade de aprender e desenvolver.
Um jeito bem rápido de conquistar empatia é prestar atenção nas palavras de transe de alguém, ou seja, palavras frequentemente usadas ao falar. E depois você mesmo usar essas palavras dele. Dessa maneira, nós começamos a falar a língua da pessoa, mostrando ser igual a ela. Aí, nós teremos entendidos, já que usamos as mesmas palavras ao falar. Vem o pensamento ou vem a fala. Ai, preciso parar de falar assim. Mas há também outras palavras que nós gostamos de usar e nós nem sempre notamos, sai do nosso vocabulário sem perceber. Podemos entender que é muito difícil e exige muito. Como é possível prestar atenção ao modo como a pessoa está usando a voz, corpo e as suas expressões e se adaptar a ele? Descobrindo o uso linguístico pessoal que é adotado por cada um, preferencialmente adotando uma análise, sintaxe, e lembrar o que você ia dizer. Então, desenvolvendo uma linha de raciocínio para usar a linguagem para transmitir aquilo que você quer dizer sem perder o fio da meada. Podem acreditar, não é tão difícil assim, não. Podemos praticar. Começamos a praticar já na nossa vida, em todas as situações de relacionamentos. Assim como você também já faz muito dessas coisas, vejamos um exemplo trivial de leitura da mente. Em algum momento, você acabou de falar ao telefone, hoje com o celular, e as pessoas que estavam por perto não entenderam muito o que estava falando, na sala onde você estava, mas sabiam com quem você estava conversando. Porque também observa suas reações. Sem que você tivesse mencionado o nome, nem dado outras pistas durante a conversa. Ao perguntar como sabiam, elas respondem que ouviram seu jeito de falar. Verificamos aí, minha gente, a importância do entendimento na comunicação e diversos fatores que influenciam para a obtenção de resultado positivo. Nós precisamos ir seguindo, praticando a empatia, tão necessária nos relacionamentos, e conhecer um pouco da psicanálise genética que nós iremos estudar amanhã. Obrigado. Até amanhã, 19h45. Vamos entrar, então, com a psicanálise genética. Tenham bons sonhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou tirar os slides para que possamos conversar um pouco. Ok? Uau! Isso é bem parecido com psicologia de comportamento, né? Quer repetir, por favor? Parece psicologia de comportamento, Uhum. né? Está muito envolvido ao comportamento do ser humano. E com isso nós podemos fazer uma leitura do pensamento, não só. Sim, leitura corporal nos É, diz muita coisa, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa e o corpo está dizendo outra. isso. Mas uma vez que a gente sabe que precisa ter essa observação, não vamos querer saber tudo que a pessoa está falando, nós vamos só prestar atenção, vamos desenvolvendo a prática, não é só. Sim, eu observo muito para saber se está querendo mentir para mim, mas eu fico Uhum. calada, só olhando.
Aí devagarzinho a gente vai desenvolvendo essa nossa capacidade da leitura da fala da pessoa, da leitura da expressão do olhar, da leitura de como ela se movimenta, como que ela anda. Sim, justamente. Às Isso. vezes onde eu trabalho tem um corredor gigantesco, do elevador até a minha sala, eu fico quase no final do corredor. Às vezes eu fico parada só para observar o paciente vir andando até a minha direção, que ali já me conta alguma coisa também. É bem interessante. Ah, eu vou contar uma que é até engraçada. Tinha uns Hum, médicos recém-formados que estavam também buscando desenvolver, como é que ele precisa desenvolver essa capacidade de leitura da pessoa. Alguns não desenvolvem nada. não. Dois jovens médicos estavam observando um senhor que estava andando meio arcado e com passos curtos e olhando para baixo. Então, um deles falou assim: "Ó, eu acho que ele tem alguma dificuldade neurológica, ele está com dificuldade de andar." E outro falou assim: "Não, mas eu acho que ele tem um quadro depressivo, que ele está olhando para baixo." Vamos lá perguntar para ele. Vamos lá perguntar para ele, então. Ô, senhor, então parou. Observamos que está andando com a cabeça para baixo, com seus passinhos curtos e apertados. Você está deprimido? Ou tem algum distúrbio neurológico? Não, vocês dois estão muito enganados. Eu fiz cocô nas calças. Ave Maria. Eu ia achar que ele estava procurando alguma coisa, mas foi muito pior. E é bem isso. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Ave credo. E ninguém sentiu o cheiro, né? Só tá todo mundo olhando o comportamento, esqueceu do cheiro. É bem isso, Sol. Algo mais, Sol? Não, não. Eu vou esperar de amanhã. De amanhã deve ser bastante interessante, né? Sim, bastante interessante. Nós estamos sempre no eterno aprendizado, não é, Sol? Ah, sim, com certeza. Mas é um assunto assim que eu nem sei por onde que vai começar. Tá bom, então. Muito obrigado aí da presença. Obrigada eu. Uma ótima noite, um sono maravilhoso. Para você também. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau.